maravilhoso, tremendo, Deus justo, Deus fiel, Senhor de todas as coisas, Senhor de todos os planetas, de todos os sistemas, Senhor que controla absolutamente tudo, pela força da sua palavra, do seu poder. Louvado seja o Senhor, Senhor que nos conhece. Nós podemos nos mostrar uma coisa e sermos outra, mas o Senhor Deus conhece a cada um de nós, exatamente como nós somos, sem máscara, sem maquiagem, sem penteado, sem os óculos. O Senhor sabe exatamente como cada um de nós é. O Senhor, com o seu olhar sobre nós, nos desnuda. Nós ficamos frente ao Senhor do jeito que viemos ao mundo. Não há como esconder. O Senhor tudo sabe. O Senhor tudo pode. Ele é Deus, santo, eterno e maravilhoso. E tudo que o Senhor preparou para esta terra, para este mundo, nós já sabemos através da Bíblia Sagrada. A Bíblia nos revela todo o destino da humanidade. O destino dos homens salvos, o destino dos condenados. Tudo isto está revelado para quem quiser saber nas santas letras da Bíblia Sagrada. Às vezes, novas coisas surgem, novas maneiras, novas formas de fazer as coisas que a Bíblia nos ensinou, e essas novas formas nos ensinam de maneira diferente. Mas aqueles que temem a Deus devem seguir o nosso Senhor. Devem seguir as palavras de Deus que nos mostram o caminho santo, o caminho sem perdição, um caminho que não há desvio, um caminho que sempre nos leva à graça eterna e poderosa do nosso Deus. Graças e glórias e honra ao Senhor nós damos nesta manhã. Debaixo de todas as nossas dificuldades, debaixo de todas as nossas fraquezas, nós nos apresentamos ao Senhor. Pedimos: Deus, tem compaixão de nós, tem misericórdia. Fala conosco. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos nos teus santos caminhos e livra-nos, Senhor, de toda forma do mal. Fala conosco nesta manhã, abre o nosso entendimento. Esta é a minha oração. De culto, de adoração, de glória, de louvor ao Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém.
Deixa eu mandar um beijo aqui para Sabininha. Beijo, fiotinha. Vamos, nesta manhã de terça-feira, vamos aprender um pouco mais da Bíblia Sagrada. A Bíblia nos ensina como a gente deve fazer algumas coisas. E aí aparecem os homens, as mulheres, e vão mudando. Pessoas ouvem e acham bonito aquilo e começam a fazer igual e levam essas novidades para as suas casas, para as suas denominações, e na maioria das vezes os líderes, com medo de perder seguidores, não falam nada, ficam quietos. Ah, não, se eu falar, a pessoa não volta mais. É como se Jesus tivesse desamparado. Não, desamparado está o homem. Nós somos desamparados. Sem Jesus. Com Jesus somos amparados por Ele. Mas, se a pessoa não quer mais voltar, ora, não volte. Se a pessoa não quer ouvir a verdade, ora, não ouça. Isso é um problema de cada um. Mas não é assim que funciona. Então, essas novidades acabam tomando conta das denominações, das igrejas. E eu quero mostrar para vocês como essas novidades são nocivas. Vou falar de uma delas só. Uma delas. Vamos abrir a Bíblia. E é interessante isso que nós vamos falar, porque você vai observar se você faz do jeito que a Bíblia diz que deve ser feito. Se você faz, que maravilha, você está seguindo a Bíblia. Se você não faz, até este instante, agora 10 horas e 21 minutos, não aconteceu ainda o arrebatamento. Eu acho, que ninguém morreu ainda. Então dá para a gente mudar, dá para a gente acertar aquilo que está errado. Pior quando não der mais para mudar. Então abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 10. Só o versículo 10. Se você tem a Bíblia, eu quero convidar você para você ler junto comigo. Se você não puder ler, eu quero convidar você para pelo menos ouvir. Eu vou ler. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir. Mas vem de ouvir o quê? Vem de ouvir a palavra. Vem de ouvir a pregação. E a pregação deve ser feita pela palavra, não por música, essas coisas. Mateus capítulo 6, versículo. Eu estou rindo porque eu lembro, que tem gente que coloca uma canção e depois fica pregando em cima. Mas tudo bem. Cada um vai responder aí pelos seus atos. Mateus capítulo 6, versículo 10. Diz assim, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu quero mais uma vez abordar com os meus irmãos e irmãs a questão da oração. Porque eu tenho observado que
as pessoas têm uma visão errada do que é oração. Primeiro, esta visão errada, ela existe porque não há uma leitura da palavra de Deus. Isso é ponto pacífico. A maioria das pessoas não leem e não estudam, e também porque não há quem verdadeiramente explique. Então vira uma confusão. As pessoas usam a oração para satisfazer os seus desejos, as suas necessidades. E se esquecem deste versículo 10 de Mateus 6. Seja feita a tua vontade. E aqui diz que a vontade de Deus é soberana na terra e no céu. Quem manda, o que manda, não é a minha vontade ou a minha necessidade. É a vontade de Deus em qualquer lugar do universo, do mundo. É isso que manda. E como isso não é ensinado, por aqueles motivos que eu já apresentei no começo, se eu chamar atenção, se eu falar, a pessoa não volta mais. Então ninguém fala nada, fica todo mundo quieto. E aquilo passa a ser prática. E além disso, eu quero levar você, irmão, irmã, aqui mesmo em Mateus capítulo 6, no versículo 6. Observe aí, né? Primeira observação, a oração é para a gente conhecer a vontade de Deus e que a vontade de Deus se cumpra. Não é isso que está escrito aqui? Faça-se a tua vontade. É ou não? Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se ou seja feita a tua vontade, na terra e no céu. A oração, então, é para a gente saber qual que é a vontade de Deus, aceitar a vontade de Deus. Para isso que nós oramos. Não oramos para que Deus venha satisfazer a minha necessidade, o meu desejo. Aquilo que eu almejo, aquilo que eu quero, Deus tem que fazer, porque eu sou filho do rei. Né? Não é assim que a maioria diz? Um Deus tão rico, como é que o filho de um Deus tão rico pode ser pobre? Olha o que vão criando, olha o que vão inventando. É bonito, não é? O sujeito está lá numa pindaíba que dá gosto, sem dinheiro, sem emprego. Aí ele ouve um charlatão falando isso. Você é filho do rei. Deus é um Deus rico, Deus é Deus de todas as coisas, e você pobre desse jeito? Não, você não pode ser pobre. Aí a pessoa se anima, fala, opa, é verdade, Deus é dono do ouro, da prata, e como é que eu não tenho nada? Pronto. Foi pego, foi fisgado pelo anzol, pegou. A mentira passou a ser verdade. É claro que Deus é dono de tudo, mas Ele nunca prometeu que iria nos fazer donos de tudo isso, a não ser lá no Éden. E o homem jogou tudo fora. E Ele ainda, debaixo da sua bondade, da sua compaixão e misericórdia, resolveu salvar o homem para a eternidade através de Cristo Jesus.
Então a vontade de Deus é que manda. Quando a gente ora, é claro que nós vamos apresentar a Deus as dificuldades que nós temos. Mas o que vale nesta apresentação não é o meu desejo, é a vontade de Deus. Por causa disso que a oração tem que ser sincera e não uma demonstração hipócrita. Você sabe, eu gosto sempre de explicar, sempre que possível, para as pessoas. A palavra hipócrita é uma palavra grega. Né? Você entende? A maioria das pessoas sabem o que quer dizer hipócrita, mas muita gente não sabe. E eu quero que você saiba, para você não agir hipocritamente, para você não ser hipócrita, e para você não se tornar hipócrita perante Deus. A palavra hipócrita, ela tem origem no teatro grego. A palavra hipócrita era um personagem que usava máscara. Usava uma máscara. O símbolo do teatro não são duas máscaras, uma triste assim e outra sorrindo assim. Então, a palavra hipócrita é como se fosse um ator. Ele age não como ele é, mas ele representa alguma coisa, ele representa um personagem. Ele não é aquilo. Então a palavra hipócrita quer dizer quando nós agimos de uma maneira que nós não somos, quando nós estamos representando, como se fôssemos um ator. E Deus não quer isso para nós. Deus não quer que sejamos atores na presença dele. Nós temos que ser sinceros. Então, quando nós chamamos alguém de hipócrita, né, esta palavra no popular é a mesma coisa de estar chamando a pessoa de falsa. Porque um ator, ele é alguém que quando interpreta, ele é um falso. Ele não é daquela forma, ele está representando. Agora, na vida real, nós não podemos agir assim. Na vida real, nós devemos ser o que nós somos, e não atores, não hipócritas, não representar alguma coisa. Ninguém é Robin Hood. Não. Eu sou o Mário. Ela é a Sabrina, a Rosana, a Elis, a Elisete. Cada um de nós somos uma pessoa. Então nós não temos que representar. Quando nós chegamos na presença de Deus, nós temos que estar limpos. Da maneira que cada um de nós é, porque Deus nos vê lá dentro e Ele não vai gostar de ver lá dentro coisa diferente. Nós, quando nos aproximamos de Deus em oração, nós precisamos entender que nós estamos falando com o nosso Pai Celestial. E não usarmos o nome de Deus falsamente, a todo instante. Ai meu Deus, para com isso. O nome de Deus é rico demais em significado. O nome de Deus fala de amor, fala de provisão, fala de proteção, fala de salvação. Nós temos que ter essa consciência como cristãos. Quando nós oramos,
Nós oramos a um Deus amoroso, a um Pai amoroso. Não estamos orando a um juiz severo. Olha só como começa a mudar o nosso conceito de oração. E nós vamos orar a Deus em nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. Nós não oramos no nosso nome, nem oramos no nome do pastor fulano de tal, não, nem da denominação fulana, beltrana, ciclana, não, nós oramos em nome de Jesus. Agora, entenda, não é acrescentar o nome de Jesus. Jesus não falou, vocês orem e no final vocês coloquem meu nome. Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou, olha, vocês orem, em meu nome vocês peçam ao Pai, porque tudo que vocês pedirem em meu nome, vocês receberão. A Bíblia não pode ser usada, a gente não pode pegar a Bíblia apenas num versículo que fala daquilo. Nós temos que pegar todo o conceito sobre oração. Tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, e que estiver debaixo da vontade de Deus, Ele fará. Porque faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós... eu sei que tem gente que já não gosta desta pregação. Já desiste, não quero ouvir isso, não, porque não é assim, eu não aprendi assim, tudo bem. Cada um é dono da sua vida, né? Mas nós temos que nos apresentar a Deus como pecadores. Nós não podemos nos esquecer que nós somos pecadores. Nós não podemos nos esquecer que, como pecadores, nós não temos merecimento nenhum na presença de Deus, a não ser o fogo eterno do inferno. Quando nós colocamos lá, em nome de Jesus Cristo, pedimos, oramos, imploramos, e colocamos lá, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o que é isso? O que quer dizer isso? Responde aí para você, vai. Porque todo mundo que ora, coloca lá, em nome de Jesus. Tem algumas pessoas que dizem assim, você vai em tal lugar, vou sim, em nome de Jesus. E eu acho isso do mal. Porque quando nós colocamos o nome de Jesus, nós estamos implorando pela justiça de Cristo. Este termo, em nome de Jesus, é como se Jesus estivesse assinando ali embaixo. Você vai na igreja, vou em nome de Jesus. Você acha que Jesus está assinando para você ir na igreja? Você vê que banalizou. Ficou um negócio banal. As pessoas, em nome de Jesus, fica uma coisa, em nome de Jesus quer dizer, pela justiça de Cristo, não pela nossa, porque nós não temos nenhum merecimento, a nossa petição não vale nada. Então cuidado na sua oração, cuidado quando você fica pondo em nome de Jesus. Em nome de Jesus é pela justiça de Jesus. Qual que é a justiça de Jesus? É aquela justiça feita na cruz do Calvário. E quando nós oramos, meus irmãos e irmãs, porque essa pregação é para crente, né? Não é evangelística essa. A programação é evangelística, mas essa pregação é para cristão. Porque quem não é cristão não sabe do que eu estou falando. Não se esqueça que você está pedindo que a vontade de Deus se cumpra na sua vida. A oração
não é uma conversa entre duas pessoas iguais. Eu estou aqui conversando com você, eu sou igual a você. Você é igual a mim. Eu não sou melhor que você, nem você é melhor que eu. Nós somos iguais. No fundo, nós somos farinha do mesmo saco. Agora, a oração não é assim. A oração não é entre duas pessoas iguais. A oração é entre um pecador e o seu Deus. A oração, meu irmão, minha irmã, você goste ou não, você concorde ou não, porque tem gente que diz, eu não concordo, tudo bem. Eu não posso obrigar ninguém a concordar. A oração, para ser oração, ela precisa respeitar a vontade de Deus, que é soberano. Como é que eu vou mudar a vontade de Deus? Não muda. A gente fica dizendo assim, Deus é o mesmo, e é mesmo. Ontem, hoje, não sei o quê. Deus não muda. Não, é verdade, Deus não muda mesmo. E como é que quando a gente ora, a gente quer que Deus faça as coisas do nosso jeito? Se Deus não muda, eu não consigo mudar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que é boa. Ou a vontade de Deus não é boa, a minha é melhor. Olha, Senhor Deus, o Senhor muda aí, porque a minha vontade é melhor que a sua. Do jeito que o Senhor está pensando, não está bom. O bom é do jeito que eu penso. É assim? É claro que não. A vontade de Deus é que é boa, santa, agradável e perfeita. Por causa disso que Jesus nos ensina, faça-se. Olha, o próprio Jesus falou para o Pai, faça a tua vontade. A tua vontade é que é soberana. Na maioria das vezes a gente não sabe qual que é a vontade de Deus naquilo que nós pedimos. Por exemplo, a pessoa está procurando um trabalho aí, são 16 milhões de pessoas sem emprego nesse país aqui. Uma vergonha absoluta. E esse povo aí está preocupado com o dedinho do Neymar. Essas coisas que eu não consigo ouvir e ficar quieto, sabe? Está todo mundo preocupado com o dedinho do Neymar. O sujeito está desempregado. 16 milhões. 16 milhões é gente a dessa. Mas estão preocupados com o dedinho do Neymar. Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Às vezes a pessoa está procurando emprego. E aí ele recebe uma proposta de emprego para trabalhar num lugar onde ele vai servir bebida, vender bebida. Aí ele fala assim, oh meu Deus, eu precisando tanto de emprego, preciso manter minha casa, será que eu devo trabalhar num lugar desse? Será que a vontade de Deus é que eu vá fazer esse tipo de trabalho? É óbvio que não. Você acha que a vontade de Deus é que você vá servir bebida, trabalhar num lugar de prostituição? É óbvio que não. A vontade de Deus é que você abra um boteco para servir cerveja, pinga. É claro que não. Deus não quer que você venda essas coisas. É óbvio que não. Isso aí não é, isso aí não está vindo da parte de Deus, não. Isso é um engano. A gente não pode ir pelas impressões, porque as impressões podem mudar. Nós temos que ir por aquilo que nós já aprendemos da palavra de Deus. Senhor, eu quero fazer a sua vontade. Eu preciso trabalhar, eu preciso botar dinheiro, eu preciso pôr comida, arroz, feijão, ovo, leite, carne na minha mesa. Mas eu não vou fazer isso fora da vontade do Senhor.
Você tem que ter disponibilidade para aceitar a vontade de Deus. Ah, não, eu estou orando, apareceu, é de Deus. Não. E aquilo que você já leu da palavra, aquilo que você já aprendeu. Tem muitos enganos por aí, o mundo oferece, às vezes nem necessariamente essas coisas vêm, sabe, de Satã. Porque Satanás tem planos muito maiores, né? É o próprio mundo oferece essas coisas, essas facilidades. Por causa disso que a vontade de Deus, ela precisa estar à frente de tudo. Nós temos que nos sujeitar à vontade de Deus. Se você é um homem, uma mulher de oração, de sujeição à vontade de Deus, Deus vai te guiar para aquilo que é certo, sim. Senhor, eu estou aqui numa dificuldade. Estou, de um lado, uma pressão, do outro, o que eu faço? O Senhor é a fonte de toda a sabedoria. Não me deixe fazer nada contra a sua vontade. Ajuda-me a tomar a decisão certa. Às vezes ficamos doentes, não é? Tem lugar aí, eu digo lugar, estou falando, né? Que tudo, o sujeito está doente, é o diabo. O diabo pôs doença. Não é assim. O diabo tem planos muito maiores. Porque é assim, né? Me dá a impressão, às vezes, de que as pessoas se acham a última bolacha do pacote. O diabo colocou uma doença na vida daquela pessoa. O que aquela pessoa representa no mundo? Nada, uma pessoa. O que representa uma formiga num formigueiro? Nada. O que aquela pessoa representa no mundo? O que Satanás vai angariar para o reino maligno dele? É doença naquela... Mas a pessoa se julga a última bolacha do pacote. O último copo d'água no deserto. E é incentivada pelos salafrários. Bom, a gente não sabe, mas a gente fica doente. Porque o corpo envelhece. Porque o corpo vai se gastando. Um carro não fica doente? O carro não fica doente, né? O carro se desgasta. Mas comparando com o ser humano, um carro às vezes não precisa trocar uma vela, fazer o freio, trocar o óleo, cada, sei lá quantos 5.000 quilômetros, 10.000, não sei. O ser humano também é uma máquina que se desgasta com o tempo e precisa ser bem cuidada. Eu preciso ser bem cuidado, você também. Mas vai chegar uma hora que essa máquina está velha, o ser humano não dá para fazer uma retífica e ficar novo. O ser humano morre. Então, quando no caso de saúde, a gente não sabe se a vontade de... A gente não sabe. Quando eu estou dizendo a gente, estou dizendo nós. Nós todos. Ninguém... Não, Deus está mandando te dizer mentiroso. Deus não está mandando dizer nada. Porque a gente não sabe, no caso de uma doença, se a vontade de Deus é nos curar ou não. Então, o que eu faço? Não tem saída, não. Você tem que crer que Ele tem poder para qualquer coisa. Como fez o apóstolo Paulo.
Deus curou Paulo. Mas nós temos que lembrar dessas coisas. Deus curou lá o tal do espinho na carne de Paulo, que ninguém sabe, na verdade, o que era isso. Ninguém sabe. Uns falam que era uma coisa, outros falam que era outra, mas a Bíblia não deixa claro para ninguém o que era o espinho na carne na vida de Paulo. Deus curou? Não. Deus morreu, Paulo morreu do espinho na carne? Não. O que Deus fez com Paulo? Deu graça. E ele viveu. Até o dia que ele foi morto. Não morreu por causa daquilo, ele foi morto. Muitas vezes Deus não quer nos curar de alguma coisa. Ele quer que a gente conviva com aquilo. E você vai viver. Você vai viver. Porque quando diz que para Deus não há nada de impossível, o impossível também é você viver com aquilo. A gente não sabe quando você está doente, quando aquela pessoa está doente, se a vontade de Deus é curar ou não. Então a gente pede, Senhor, eu gostaria que aquela pessoa fosse curada. Eu sei que o Senhor pode curar. Mas a tua vontade é soberana, Senhor. Cura se o Senhor quiser. Dê graça, porque eu sei que o Senhor pode. Sustenta essa. Olha como muda a oração. Não existe na Bíblia, e a gente não pode fazer isso, abrir a Bíblia e ler uma promessa de cura para o nosso caso em particular, para o caso da minha sogra, de não sei quem. Não existe isso, gente. Isso é fantasia. Isso são coisas que vão colocando para dentro. Um acha bonito e vai levando. E os líderes, com medo de perder os seguidores, não falam nada. Tem uma passagem lá, Mateus, aqui mesmo, um pouco mais para frente, é Mateus 8:2, né? Tinha lá o leproso. O leproso chegou para Jesus, né? E o que ele falou? Oh, Jesus, me cura, eu determino, porque o Senhor tem... Não. O leproso orou direitinho. Por que esse caso está na Bíblia? Tudo aquilo que está narrado. Olha, é claro que outras, se fossem escrever tudo que Jesus fez, tudo que... seriam milhares de livros. Então, alguns casos foram escolhidos porque nos dão exemplo. E são esses exemplos que nós temos que seguir. Não é o exemplo do fulano, da denominação, da igreja, da convenção. Não, nós temos que seguir, são os exemplos bíblicos. Teve um leproso que chegou na frente de Jesus e falou assim: Senhor, se quiseres, quer dizer, se a tua vontade for essa, podes tornar-me limpo. O que esse leproso falou? Seja feita. Eu quero ser curado. É claro que eu quero, mas a sua vontade é que manda. Se quiseres, Mateus 8:2. Esta é a verdadeira oração. Certa vez eu quero convidar você para você abrir aí a sua Bíblia em segundo livro de Samuel, segundo Samuel, capítulo 12. Leia isso. Não é para seguir Davi, é para você entender tudo que a Bíblia fala sobre oração. Segundo Samuel, capítulo 12, versículos do 15 ao 23. Isso é bom você ler, para você entender. O filhinho pequenininho de Davi, bebê, né? Estava doente. Davi orou para que Deus o curasse. E Davi orou com tanta insistência que ele nem se alimentou. Chorou, ficou caído no chão. E ele cria que Deus poderia curar o seu bebê.
Depois de 7 dias, a criança morreu. E aí chegaram para Davi, os seus servos. Davi viu que os seus servos se aproximaram dele, um cochichando com o outro. Ele falou: e a criança morreu? Os servos falaram: morreu. Davi saiu daquela situação, levantou, tomou um banho, lê aí, ungiu-se com azeite, protegeu a pele, o cabelo com azeite, mudou de roupa e foi adorar a Deus. Aí perguntaram: mas criança morreu, você vai lá adorar a Deus? Aí Davi falou assim: vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e vivo a criança? Era como se estivesse dizendo: não sabia a vontade do Senhor até que ele levou a criança. Mas agora eu sei, sou submisso à vontade dele. Não posso trazer meu filho de volta, mas um dia irei para onde ele está. Segundo Samuel, capítulo 12, versículos do 15 ao 23. Essas coisas não são ensinadas nas igrejas, nem na sua. Que igreja que ensina quando a pessoa está doente, a gente orar e falar: Senhor, eu sei que o Senhor pode curar, viu? Eu sei que o Senhor tem poder para curar, para tirar a pessoa da UTI, não sei o quê, mas a sua vontade, eu me curvo perante ela, porque eu sei que a sua vontade é boa. Quem é que ensina isso? Ninguém. Porque se ensinar isso, ninguém vai lá na igreja. Porque as pessoas, porque fizeram errado, chamaram as pessoas para a igreja e algumas até se autodenominam pronto-socorro de Cristo. Nós somos aqui o pronto-socorro de Cristo. Mas é mentira. É mentira. É falsidade, é hipocrisia. Leia 2 Samuel 12, do 15 a 23. Acabei de falar aqui do espinho na carne de Paulo. É claro que Deus pode fazer qualquer coisa. Eu quando oro, eu oro consciente que Deus pode fazer qualquer coisa. Mas não tem nada que seja impossível ou difícil para Deus. Mas muitas vezes Deus diz assim para nós: olha aqui, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não, as pessoas são incitadas a fazerem campanha de 7 dias, 15 dias, 21 dias, de ir junto com o pastor lá no monte para orar. Quando a gente condena aqui essas coisas, é fundamentado na Bíblia, meu irmão, minha irmã. A vontade de Deus é soberana, é a vontade de Deus que manda. Nenhum de nós muda a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. E quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Está escrito na Bíblia, viu? Não sou eu que sou contra. Ele é contra. Não. Eu estou dizendo que está escrito na Bíblia. Está dizendo que você ir lá no monte orar? Mas Jesus orava no monte. Mas Jerusalém é só monte. Tem uma planície. Jesus diz: olha, entra no seu quarto e ora. Você e Deus. E Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente, vai ouvir a sua oração e Ele vai te recompensar.
Aceite a vontade de Deus. Ore, peça, mas não se esqueça de dizer: Senhor, a tua vontade é que manda. O que o Senhor fizer, eu aceito. E não é dizer eu aceito e depois ficar resmungando. Faça como Davi. Levanta, toma um banho, se arruma e adore a Deus assim mesmo. Porque louvado seja o Senhor, que é o nosso Senhor e Deus, e nós somos servos. E por melhor que sejamos, no final, ainda seremos chamados de servos inúteis. Deus Todo-Poderoso e amado Pai, nós agradecemos e glorificamos o Senhor, porque tudo isso que foi falado está escrito na Bíblia. E o Senhor nos lembra: olha, o que está escrito é isso aqui, não é aquilo ali. O que está escrito é isso aqui, não é do jeito que vocês estão fazendo. Graças nós te damos, ó Pai querido, pela tua compaixão, misericórdia e pela tua infinita graça. Seja feita a tua santa vontade. Nós nos rendemos à tua vontade, que é boa, santa, agradável e perfeita. Esta é a minha oração, no teu santo nome, Senhor Jesus. Amém.